Sabe que a seleção brasileira ela vai te trazer jogos internacionais, contato com outros treinadores de outra nacionalidade. Nesses momentos, a língua comum é o inglês. Como é que foi o jogo? O que a gente faz nas nossas aulas aqui, você incomoda bastante a gente depois do jogo, né? Pergunta, como é que foi o jogo? Explica pra gente em inglês. O treinador, uma lenda do vôlei, medalhista olímpico, e eu tava ali na ponta, ele entrou, encostou do meu lado, aí só de encostar o cara já fica nervoso. Em Suzano mesmo, né? Trabalhando com um treinador que veio da Europa, usa muito termos em inglês. Chega um determinado momento que eu falei assim, não, acho que é importante, quero me capacitar, quero melhorar minha condição profissional, e isso vai perpassar por dominar melhor o inglês. Hello, vamos começar mais um episódio do English for Volleycast. Eu sou a teacher Natália e nesse podcast eu vou entrevistar meus alunos e falar sobre suas experiências com o inglês e o voleibol. Bom, hoje temos mais um convidado que é o China. Agora sim vou te chamar de China, Marcel, porque eu chamei de Marcel. Bom, deixa eu apresentar um pouquinho você. O China foi jogador de vôlei profissional como levantador. Inclusive jogou na minha cidade, em Londrina, certo? Joguei em Londrina, isso mesmo. Joguei em Londrina. E agora ele trabalha como auxiliar técnico, já fazem alguns anos, né, China? Desde 2019, tá certo a minha pesquisa? Isso Desde aí, já faz algum tempo. 2019. Começou na Uhum. PAN Blumenau e agora atualmente trabalha no Suzano, assistente técnico do Suzano. E também trabalha com a seleção. Gente, eu penso em português, em inglês não consigo, me ajuda. Eu fico National Team, Youth Category, seleção. Me A ajuda, seleção, Marcelo. isso, a seleção brasileira sub-19, né? Sub-19. Como assistente técnico também, né? 2 anos aí na seleção brasileira. Isso. E esse ano teve o Campeonato Mundial, então pegou o avião aí várias vezes para fora Isso aí mesmo. A e gente teve teve o que campeonato falar mundial no inglês. Uzbequistão, né? No Uhum. Uzbequistão, então foi uma experiência bem legal. Legal. Bem-vindo, obrigada, Marcel. China. Obrigada pelo seu tempo, depois de um jogo aí, intenso Não, até tarde. Que hora você foi dormir ontem? um pouquinho tarde, depois da meia-noite, né? O jogo foi tarde, a gente estreamos na Superliga ontem, o jogo foi às 9 da noite, né? Foi tarde. Foi Então, tarde. mas, Uhum. mas depois de vitória sempre é bom descansar, o Sempre é descanso bom, sempre é bom, né? delícia, acordar feliz, né? Acorda feliz, exatamente, né? Exatamente. Já Aham, começa a preparação para o jogo seguinte, né? Domingo já tem outro jogo. Então, é, nossa vida é, né, no esporte é assim, né? é. Ganhou ou perdeu, já tem que virar a página e E bora começar para a outra. próxima. É isso aí. Bom, vamos lá, vamos começar então. Eu quero te fazer umas perguntinhas. Como que era o seu inglês quando você começou? Quanto tempo será que a gente já faz aula, Marcel? Já deu. Ah, Ah, é um eu tempinho acho. já. Sim. Até, né? Claro, eu já fiz cursos de inglês, né? Natália já tinha feito alguns Já. cursos. Eu tinha a base escolar, assim, né? É. Feito alguns cursos, mas cursos tradicionais, né? Cursos Uhum. tradicionais de inglês. E aí, um dos motivos aí de eu procurar as aulas, ir as aulas contigo, as aulas mais técnicas, justamente nesse período que eu fui convocado para participar da seleção Você brasileira. queria se preparar melhor, né, para esse Exatamente, momento. exatamente, porque a gente sabe que a partir do momento que a seleção brasileira ela vai te trazer vai te trazer jogos internacionais, né, contato com outros treinadores de outra nacionalidade, né, e nesses Uhum. momentos a língua comum assim, né, é o inglês, Uhum. né. Então aí Claro. foi nesse meio tempo assim que eu procurei, né, capacitar, Aham. melhorar essa questão do inglês, tanto o inglês geral assim, mas o inglês mais voltado para Pro minha profissão, né, voleibol. E do você fez voleibol. uma coisa muito legal, né, China? Que você começou um tempão antes, assim. Você não deixou para a última hora. Tipo, o Mundial é mês que vem. Não, você começou um tempo, deu para se preparar para chegar lá, tipo assim, preparado, né? Bem. Sim, exatamente, né? Eu Uhum, consegui, né, é, uhum, ter
me preparar nesse sentido, o que me ajudou bastante, né? Sim. Então, foi muito importante eu acho que isso é importante em todas as situações da nossa vida, né? A gente saber o que vai precisar, se capacitar à frente, né? Se planejar para conseguir, né? Aham. Aproveitar esses melhores momentos, né? Claro. E sabe uma coisa que todo mundo geralmente quer saber é o seguinte, como que era o seu inglês antes de começar as aulas? Porque quando as pessoas veem assim, sei lá, uma entrevista do André, do vôlei de praia, falando super bem, as pessoas vêm e perguntam pra mim, ah, o André não sabia nada, mas você já tinha estudado, você já tinha uma base legal, mas o que você sentia falta era esse foco no vôlei, aperfeiçoar, claro, mas o foco no vôlei, né? Falar sobre esse assunto também. Foi isso, Isso, né? Uhum, exatamente, ter a segurança, né? Então, por exemplo, eu tinha alguma base desse inglês tradicional, das aulas tradicionais, de coisa, por exemplo, gramática, né? uhum, Dominar questões de gramática, tudo, mas na aplicação no dia, então saber justamente de que maneira que você vai conversar com o treinador, ou fazer uma apresentação, ou falar de algum ponto da partida, como é que foi o jogo, né? O que a gente faz nas nossas aulas às vezes, né? Que uhum. você incomoda bastante a gente depois do jogo, né? Pergunta, "E aí, como é que foi o jogo? Explica pra gente em inglês, né? E a gente tentar pensar isso em inglês, isso é muito interessante, porque isso é uma situação que a gente vai usar, né? Fora, falar como é que foi o jogo em inglês, perdemos, ganhamos, jogo in a row, sequência. Aham. Então, são algumas situações que a gente vê no nosso dia a dia e que é importante que isso, às vezes, no inglês tradicional, a gente não vai Não ter vai tanto ter. contato, né? É, Aham. E principalmente, você falou uma coisa importante, a confiança, né? Porque assim, às vezes você até pode criar assim, você mesmo, estudando, mas falta um pouco da confiança de será que eu tô falando certo? Será que é isso mesmo? Será que esses são os termos? exatamente, exatamente, Legal. né? E a Uhum. gente vai praticando e dentro da lógica que a gente, né, vai tendo dentro das nossas aulas, vai dando mais confiança de você estar falando nesses momentos, né? Sim. Claro, fica Eu, um pouco nervoso também, às vezes dá, né? Mas a confiança fica bem melhor, né? claro, com certeza. A confiança é um passinho de cada vez, né? Exatamente, É. exatamente. Ontem, inclusive, eu tive aula com um aluno, China, e ele foi para os Estados Unidos, num campeonato lá, né, de vôlei de praia. E ele falou exatamente isso sobre a confiança, que é bem interessante. Tipo, ele falou como era nos Estados Unidos, acontecia situações de que ele não entendeu o que as pessoas falavam. Mas ele falou que ele está se sentindo confiante agora para falar, desculpa, não entendi, você pode repetir? Que é uma coisa também que a gente tem que ir criando confiança, né? Primeira coisa, a gente quer, tipo, sair correndo. Não entendi, sai correndo. Ou não entendi, faz cara de paisagem. Ah, fala yes. Mas aos poucos a gente também vai criando essa confiança de também falar, não entendi, repete por favor. Enfim, né? A confiança é aos poucos. Legal. Sem dúvida. Eu sempre faço uma pergunta, mas eu acho que essa daqui nem vai fazer sentido para você. Quais desafios que você enfrentou para aprender inglês? O que foi mais desafiador? Mas eu não sei se teve algo muito desafiador, porque você já veio com uma base legal, a gente precisava focar em aperfeiçoar e falar um pouco de vôlei. O que você achou assim? Que foi? Talvez eu acho o meu desafio constante, assim, é uma situação que eu explico a você, né? Sempre, isso que é legal também, né? Dentro das nossas aulas, aí você vai direcionando também algumas dificuldades que o aluno tem, né? E isso é legal. E o mais interessante, dentro da situação da nossa profissão, do vôlei, então eu sempre ainda tenho e sofro uma situação que eu trabalho de a questão do listening, né? Sim. Do escutar, né? Então, se for Uhum. perguntar qual que é o maior desafio, assim, essa questão de entender, de ter a segurança que você está entendendo certo também, né? Uhum. E isso no dia a dia, e aí também, né? Uma segurança de entender certo dentro do vocabulário do voleibol, É, que faz diferença também, né? Às vezes uma é. palavra solta que você não entende, às vezes você vai perder o contexto da, da frase ou da Uhum. entrevista, da explicação. Então, isso que é bem interessante. Eu acho que esse é o meu maior desafio. Sinto que dia após dia a gente tá melhorando em relação a isso, né? E aí, sem dúvida, você entendendo bem, conseguindo entender, e aí essa tua segurança de se comunicar, de falar fora, é É. bem melhor, né?
Aham, legal, beleza. E a gente vai falar sobre isso, como é que foi o seu listening lá no Mundial. Mas espera lá, vamos falar de resultados. Quanto que você acha que você progrediu? Como que você explicaria assim, quando você começou e agora? O que que você sente de diferença? Como que você avalia os resultados que você está colhendo? Eu acho que são, pô, sem dúvida, bons resultados, sem dúvida, bons resultados, né? E justamente assim, eu ainda, por saber, né, que o que ia, o que estava para acontecer na minha carreira, então, na questão de preparação de seleção brasileira, tal, então, foi muito bom porque eu estava aprendendo, né, e colocando isso em prática, né, no dia a dia, né? Então, e isso, eu acho que melhorou demais, assim, o meu desenvolvimento, né? Talvez, Uhum, né, se a gente só tivesse em aula e não tivesse aplicando isso, né, aplicando, colocando em prática, colocando isso, uhum, né, o desenvolvimento não ia ser tão bom. Então, assim, pô, sem dúvida, agora eu tenho muito mais segurança e acabou isso acontecendo no meu dia a dia, outras situações aqui em Suzano mesmo, né? Um treinador que vem da, eu estou trabalhando com um treinador que veio da Europa, usa muito termos em inglês, fala muito do inglês, o César Douglas, ele estava trabalhando 7 anos na Europa, falando bastante inglês. Então, também um assistente técnico que é do Japão, que se comunica em inglês com a gente. Então, a língua acabou sendo muito presente na minha vida, assim, né? aham, E na minha vida profissional, de voleibol, né? Então, uhum. aí foi o link perfeito, né? É. As aulas, né? As nossas aulas, com a vivência que eu estava tendo e a necessidade de usar, aí esse link acabou. Colocando tudo isso em prática, né? Nossa, colocar em prática é fundamental. Vamos falar disso então. Agora você está como assistente técnico do Suzano, e aí o César Douglas é o técnico. Para quem não sabe, o César Douglas trabalhou anos na Europa, Polônia, onde mais que Itália, ele? né? Na Itália, Itália, não sei se né? é Itália, França, Polônia, eu acho sei também que nos Emirados ali, ele teve uma temporada por ali também, muito sim. tempo. Aham. Né? E ele Mas fala ele ficou inglês. 7 ou 8 anos. Fala bem É, inglês, né? fala Domina bem bem. inglês, domina, e você tem falado que às vezes ele traz muito, né? Alguns termos. Inclusive, ontem a gente estava falando antes de começar a gravar que ontem teve o jogo e eu estava assistindo e eu escutei no timeout ele falando quick. E aí até mandei mensagem no nosso grupo lá perguntando se eu tô doida ou ouvi ele falando um quick. Então você está tendo essa experiência de conviver assim com uma pessoa. E além dele, o Takeshi. Takeshi? Exatamente. E Toda vez eu quero Takeshi falar errado, Nagano, Takashi. Ah, não, é o Takeshi Nagano, né, que esse ano ele também veio, tá na nossa comissão técnica aqui em Suzano, japonês, ele foi líbero, né? Foi líbero, hoje é treinador da seleção japonesa também, da seleção B japonesa, se eu não me engano. E não fala português, né? Não fala português, a gente não fala japonês, né? Ele tem um intérprete, mas o intérprete ele fica um período só durante os treinamentos, né? Mas a grande uhum, maioria da nossa comunicação, ela acontece no inglês, né? Ela uhum, vai acontecer no inglês. Então, da mesma forma, o César, quando em algumas situações nossas de reunião, naturalmente, quando a gente quer né, vai entrar numa língua comum, a gente acaba falando em inglês, né? Então, uhum, é uma situação que ocorre com frequência, né? E aí é aham, como a gente estava conversando, né? A partir do momento que a gente tá já se preparou um pouco mais para isso, já dá uma segurança de você falar mesmo, às vezes não falando da maneira correta, a gente consegue se comunicar e entender tranquilamente entre a nossa comissão técnica, né? O que é aham. muito importante, né? O que é muito importante isso, Super. né? Super importante. Eu realmente não sei como alguns técnicos não falam a língua e conseguem é, se comunicar com os atletas, mas enfim. E vamos falar da sua experiência internacional. Então, quando a gente começou a fazer a aula, a gente se preparou, aí você começou a sua viagem na França, em Metz, e foi uma É, na, vez na, só. Foi uma vez só na que você verdade, foi. na verdade, a gente começou, né? Começou antes do Sul-Americano, né? Que o ciclo da seleção são 2 anos, né? O primeiro ano, o ano de Sul-Americano, e o segundo ano, o ano de Mundial. Aí no primeiro Uhum. ano de Sul-Americano, a gente foi a, foi para a França fazer a preparação para o Eu Sul-Americano, né? sabia que tinham sido 2 vezes, eu Foram tava com dois isso na anos, cabeça. né? É.
Isso, a gente foi e voltou. E aí no É. segundo ano, aí a gente fez a preparação fora, na França, aí foi para o Egito, depois Uzbequistão. Aí Uhum. fez o Aham. ciclo de um mês fora, né? Aham. Mas aí no primeiro ano foi quando a gente começou, ainda estava, né? E Uhum. ainda contei que foi bem interessante, porque o que acontece, né? Na França, o pessoal não gosta, os franceses em si não Aham. gostam de falar muito inglês, né? Eles É. gostam de falar o francês. Mas como a gente vai para a MES, é um centro de treinamento onde tem uma parceria com a seleção, quem acaba nos recebendo e acaba tendo e a gente acaba tendo contato também, alguns até jovens, tudo são pessoas que gostam e convivem com o meio Uhum. internacional, né? Com É. de outro país, tudo. Então, eles gostam de falar o Uhum. inglês. Eles não, pegamos alguns jovens, por exemplo, em algum momento a gente tinha pessoas, staff, que são voluntários que ajudavam durante o processo e eram jovens. Então, um que ficou com a gente, eu lembro que ela fazia um curso de comércio exterior, né? Comércio exterior, então ela queria falar o inglês, né? Então ela não Aham. queria falar francês, ela queria falar Legal. o inglês, né? Aham. E, e, e foi bem legal porque eu acho que foi uma das primeiras assim, depois dessa, né, que a gente acabamos voltando a ter as aulas e que isso aí foi uma diferença bem legal ali, porque aí tinha que, sobre alguns momentos que eu estava sozinho e tendo que me virar, né, com um grupo, Uhum. com metade do grupo, para fazer uma visita em tal lugar, que a gente tem que ir uma escola para fazer uma visita, e ela nos guiando e eu tendo que me comunicar em inglês com ela, né? Aham. Legal. São algumas situações que vão acontecendo e que são, né, bem É. importantes. Ali não foi inglês tão técnico, né? Porque Aham. era mais no dia a dia, mas Aham. você tinha que ter coragem de comunicar para conseguir dar certo, né, dentro da tua equipe, né? Aham. E conta pra gente também, eu lembro que você me mandou uma mensagem, um print de um estatístico, foi que te mandou Foi. mensagem para trocar as informações? Como que foi essa Exatamente. troca com... Aham. Então, aí esse é um outro ponto que eu acho que é interessante a gente colocar, porque o que acontece? Tudo bem, né? A gente vai para um campeonato mundial, né? Ou vai a língua, né? O que a gente usa comum é o inglês, né? Então, assim, É. não adianta, quando a gente precisa com qualquer tipo de comunicação entre comissão técnicas, entre staff, né? É, a língua vai ser o inglês. Então, por exemplo, a gente chega na comissão, a gente chega num campeonato mundial, quando a gente chega no país, que foi no Uzbequistão, no caso. Uhum. Chegamos no país, tinha que é, a gente é recebido pela delegação local e automaticamente tem um menino, uma menina, normalmente, né, mais jovem, assim, que fica responsável pela nossa equipe, né, que Uhum. vai levar a gente para o treinamento, vai levar a gente para a competição, vai marcar horário de treino, horário de janta, ajudar em todo o processo administrativo. Ali né, que vai falar inglês o tempo inteiro, né, Uhum. e todos os problemas que a gente vai precisar falar com ela, a gente vai precisar resolver em inglês, né? É. Situações simples de marcar horário de treino, de mudar o horário do café da manhã, né? Então Uhum. Tem que vai falar. acontecer em inglês, vai ter que falar Uhum. inglês, né? É. Mudar o horário de transporte, a bola não tá legal para o treino, a luz ainda não ligou a luz, então a gente sempre tem que falar. Tem que se virar, né? Porque não pode deixar, não tem que resolver. Exatamente. E da Aham. mesma forma, isso acontece entre as comissões técnicas, né? Então, exemplo, pô, vou precisar de 5 minutos a mais, o treino. Isso eu lembro que a gente até tive que conversar algumas situações assim, uma equipe estava treinando e atrasou o treino, né? Começou o treino mais tarde dela. Aham. Então, ele veio falar que, pô, a gente vai atrasar 5 minutos porque a gente entrou 5 minutos na quadra. Aí, assim, Uhum. ok, ele falou em inglês, quando eu estava no assistente, aí Aham. eu recebi essa informação, treinou, e depois eu tinha que avisar no final do treino que a outra equipe que ia entrar ia ter que atrasar 5 minutos, porque a gente também, né? Então, Aham. e essa comunicação, se eu não me engano, era de China, outro país assim que tinha, e a gente tinha que se comunicar e falar isso Sim.
né? E Da se mesma fazer forma. entendido, né? Não é só falar qualquer coisa lá e sair correndo. Tem que entender, senão vai ficar feio. Exatamente, exatamente, né? E aí, sem contar a linguagem técnica, né? Essa história foi bem legal, que foi, isso é comum a gente trocar vídeos, né? Então, já tem jogos, jogos entre, tem as equipes, né? Que a gente já vai estudando os jogos pro Mundial, então, pré-mundial, se a gente jogou um amistoso, jogou um sul-americano contra outra equipe, jogou em outro lugar, os estatísticos já trocam vídeos para estudos, né? Para conhecer as equipes estudarem já as equipes adversárias. E aí, um desse, claro, né? Mensagem, troca de mensagem. Se eu não me engano, esse até era um americano, né? Um americano, por isso que o termo que ele usou foi um termo diferente, né? Eu lembro Foi o que trade, eu acho. trade, É, exatamente. aham, Change, né? Eu falei assim, ó, a gente iria usar o change, mas aí veio o trade, né? Da é, situação de é, troca, né? é. De Mas aí troca. você já entendeu porque você já conhecia o contexto e Isso, isso foi só uma isso. palavra que estava diferente ali dentro do que a gente já tinha Isso conversado. também é uma situação bem legal, né? Das É, nossas, quando surgem essas situações, a gente tem essa troca bem legal, né? De vez em quando, é. pô, surgiu essa palavra, pô, entendeu, mas entendeu o contexto, mas por que que essa Por palavra está quê? aqui? Isso é Aham, comum. Aí tu fala assim, é, não, fora, e isso é uma outra situação que a gente acaba vendo, né? A diferença dos ingleses, né? Por exemplo, isso na Europa não usa tanto, mas é, nos Estados Unidos é bem comum, né? aham, E isso aí é é legal. interessante. E olha só, e como aí depois, né? Isso foi pré-mundial, se eu não me engano, antes de ir para o Mundial, que eles estavam trocando vídeos. E aí, quando chegou no Mundial, aí tem no final do Mundial, né? Quando acaba, tem a situação de trocar de camisa, né? É E aí, verdade. um americano perguntou se trade my t-shirt with me, Aí trade, você já né? entendeu. Trocar isso, trade, ok, yes, yes. Ô, Marcelo, e sabe o que eu acho muito legal sobre isso? Falei que ia te chamar de China, então eu te chamando de Marcelo, não consigo. É, depois que a gente passa por essa situação, a gente não esquece mais, porque é contexto de vida real, assim, não é aquela coisa decoreba. Então, o trade você vai lembrar para sempre. Ah, para sempre eu não Ah, sei, mas você vai lembrar por não, muito sem tempo. dúvida, sem dúvida. Tem algumas Aham, coisas que são marcantes, assim, né? Que a gente vai colocando dentro do contexto. E é. exato, exato. Aí é bem mais fácil de lembrar, né? Aham. E conta, então, assim, como é que foi? Você consegue perceber diferença de uma viagem para outra quando você foi pela primeira vez e a Ah, segunda vez? sem dúvida, sem dúvida. Não, consigo, né? Situações Uhum, até de vocabulário, né? De uhum. vocabulário, de de confiança, né? De De confiança, confiança. É. né? De confiança, Confiança. vocabulário, confiança, questão de entender, né? Eu acho que foi uma situação que Uhum, evolui bastante a questão do entendimento e também uhum, de me expressar melhor, né? De me expressar uhum. melhor e conseguir. E uma situação que hoje eu sinto assim que eu estou conseguindo. E que falam mesmo, né? Quando ainda falam, né? Quando começar a pensar em inglês, né? É, você Porque tá a gente chegando está. lá. E agora, em algumas situações, eu acabo pensando muito mais em inglês, né? Na hora de me comunicar, né? Ainda mais aqui, que É, eu falo com o Takeshi direto em inglês, é. né? Já tá, Claro o que eu sério. É, não é aquele super inglês ainda, de vez em quando tem que achar, mas sem dúvida já começa a pensar em inglês, né? Isso é muito legal, quando a é, gente começa a pensar em inglês. é. E- De vez em quando tá. Ontem mesmo, né? A gente tava depois do jogo, foi jantar eu e ele, aí, pô, vai escolher o pedido para jantar junto, e tal, né? Tem, aí eu meio que vou traduzindo para ele como é que tava o cardápio, eu vou pedir isso aqui, tu quer, tal, tal, tal. E aí o garçom tava com a gente, daqui a pouco eu, thank you, né? Mas, é, não, obrigado, claro que eu tô, né? A gente tá falando tanto e aí é, acaba é. bem legal. A gente é muito louco isso, né, Marcelo? A gente não percebe. O cérebro, ele funciona muito rápido. A gente não presta atenção. Mas se você tá falando inglês, o português já fica aqui, ali do ladinho e você tá só no inglês. E por isso que a gente tem esses momentos aí de Exatamente. errar a língua. Hoje, por exemplo, eu estou fazendo força, estou pensando para falar contigo em português, porque a gente nunca fala em português, né? Normalmente, Exatamente. normalmente quando eu estou falando contigo, eu estou falando em inglês, então a gente Já associou, fala né? inglês, né? Exatamente, né? Já Então, de vez associou. em quando eu tô... Verdade. E olha, você comentando sobre isso, isso é bem legal. Eu lembro.
que não faz tanto tempo assim, mas de você ficar, a gente fazer uma aula e ser 50 minutos com você falando a aula quase toda, assim, eu só direcionando, perguntando, e você chegava no final da aula e falava assim: Ufa, nossa, meu Deus, foi tudo em inglês. E olha como que agora você não fala mais isso, ufa. Você Ah, é verdade. percebe? É verdade. Já é É, tipo e olha natural. só, e olha que interessante, né? Agora, Natália, que contasse essa história, eu lembro de umas primeiras aulas, se eu não me engano, primeiras e segundas aulas, que ainda estava eu, você, o Luiz, e tinha na aula tinha mais um aluno, não sei, uma ou duas, aí depois eu sei que trocou um pouco a turma, e aí teve um dia que ficou eu, Luiz e você, a gente fez aí a aula toda, praticamente toda em inglês. E aí quando terminou em inglês, o Luiz ainda comentou, poxa, olha só, hoje a gente fez a aula inteira em inglês, não sei, né? É, Foi uma coisa ainda, é, né, difícil de... é, Hoje praticamente, exatamente. a gente Hoje nem pensa que acontece. a aula toda acontece em inglês, né? A gente nem pensa. Exatamente, a gente teve aula essa semana. Eu acho que foi praticamente tudo em inglês, assim, uma coisinha ou outra que a gente falava em português para explicar e tranquilo, nem Exatamente. sentiu. E você exigindo, né? Pedindo para contar como é que é, como é que foi o jogo, como é que tá o treino, como é que tá o tipo de semana, se ganhou, se perdeu, se o time está preparado para jogar o próximo jogo, como é que vai jogar? A gente tem que explicar tudo isso em inglês. Eu sou exigente com vocês, igual vocês são exigentes com os jogadores de vocês. Eu sempre falo isso. É verdade, é Eu verdade. sempre falo isso. Na minha aula de vôlei de praia, a bola, eu nem entendi o que é fazer, o que é para fazer, a bola já tá vindo na minha direção. Eu faço a mesma coisa com vocês, acho que é vingança. É verdade, é verdade. Ai, ai. Legal. É, experiências engraçadas ou constrangedoras. Eu gosto de perguntar isso, porque eu acho Ah, divertido. tem uma, acho que merece contar, né? Acho que tem merece Merece. contar Eu uma, acho né? que essa merece. Acho que é a que eu tô É. pensando. Ai, ai, ai. Então, né? Já foi, né? Vou contar essa história, mas estava no. Agora já foi no segundo ano de preparação da seleção, né? Pô, e eu fui na hora que foi do segundo ano, aquilo, né? Super confiante, né? Já tá bem, já estou falando legal, já tá, né? E a gente estava em preparação em Saquarema, né? Tava a gente se preparando para o Mundial, né? E a gente ficava no centro de treinamento da seleção ainda no Brasil, estava em Saquarema. E pô, tivemos a sorte nesse período da seleção norte-americana também ficar um período, se não me engano, foi 3 ou 4 dias, no final de semana, treinando lá e fazendo amistosos de preparação antes da VNL, né, para se preparar para a VNL entre o, o Brasil e os Estados Unidos, né, fazendo. E a gente Aham. acabava assistindo, vendo, acompanhando, né, nossos treinos, a gente conciliava os treinamentos para estar acompanhando isso, e numa desses momentos, assim, eu lembro que foi um jogo assim era para ser um jogo entre as duas equipes, os Estados Unidos aquecendo uma quadra do centro, o, o Brasil na outra, e aí eles se reuniam para a questão do jogo. Eu ficava no meio entre uma quadra e outra assistindo e tal, e nesse momento o Kirel, né, que falou o Kurt Kirel, que é o treinador, né, e Riley, né, que normalmente que é o Ryan. Uhum. Riley, que é, mas a gente aqui no Brasil chama bastante Cheio de de kid Kirel, ali. Aham. o Kurt Kirel, que é o treinador e pô, uma lenda do vôlei, né, É. medalhista olímpico, treinador tudo de todas as situações. E eu tava ali na porta, ele entrou, encostou do meu lado, né? Aí só de encostar o cara já fica nervoso, né? Essa perna. E aí ele olhou para mim e falou, de forma muito educada, pô, um gentleman, né? Bom dia. Assim, bom dia, assim, bom dia, né? Bugou a Bom cabeça. dia, bom dia. E aí ele pô, parou e ficou me olhando, tipo, ele vai puxar algum assunto, né? Ele vai querer conversar alguma coisa em inglês comigo, vai estar. E aí eu assim, ai meu Deus do céu, né? O que que veio, o que não Aí eu assim, ele ficou, esperou, olhou, daqui a pouco, vai, e saiu. Eu assim, não acredito, eu não falei nada com o que ele perdi a chance e tal. Ai, ai, mas aí eu até te expliquei depois, sabe, que eu fiquei indignado, né? Eu falava assim, não acredito, tive a chance. Mas assim, foi mais um nervosismo
É, de saber o que falar com ele, não em inglês, não falar, saber o que é, ia falar com ele em é. português, em japonês, em qualquer coisa. E isso foi bem legal, que você falou que a questão não foi o inglês em si, foi a questão de, tipo assim, o que que eu vou falar com o cara? O Sim, que que né? eu posso falar, Do respeito, perguntar? né? Do respeito pela figura, né? E, pô, e ele É, foi tão acessível, assim, tão, pô, gente boa aham, mesmo, de chegar e se aproximar, e eu tava, né, ali é, olhando. é. E E, ele falou, aí eu contei essa história para ti, contei essa história pro nosso treinador lá da seleção, que é o Cadillac, Luiz, né? Que é o treinador da seleção aham. da nossa cidade. Eu falei que a gente. Ah, e a gente também, né? Ele também gosta de inglês, a gente acaba de vez em quando conversando em inglês, a gente fala, pô, Ah, tem que legal. falar inglês entre a gente de vez em quando, né? Bem legal. E aí eu cheguei no depois conversando com ele assim, cara, tu não vai acreditar, cara, não vai acreditar. Eu não travou, cara, não falei nada. Ele assim, meu Deus. E aí no outro dia ele encontrou ele e ele falou, né? E ele falou em inglês com ele. Ele assim, ó, aí, ó, Ah, falei com ele, esse eu não não chegou. sabia. Aham. Ele assim, ó, Ah. conversei um pouquinho com ele, né? Aí assim, ó, não acredito, né, assim, não acredito que eu travei. Mas o que tu falou? Ele, ah, desejei boa sorte na competição. Assim, puta, deveria ter falado isso, cara. E teve uma coisa, China. Eu lembro muito bem que quando você me contou isso, a gente conversou. Se você encontrar ele de novo, o que que você vai Ah, falar? E a gente ah, treinou como eu que vou você ia contar essa falar. história, né? E eu vou É, contar essa história para ele, né? Eu vou contar é, essa história para ele, assim, ó. Pô, eu vou contar, vou contar. E vai eu não vou contar. perder mais oportunidade, vou falar, né? Eu vou falar Vai com ele sim. falar. Bom, pelo menos agora você já treinou. O que que você vai falar? Você já vai contar essa história do que aconteceu e depois vai sair. Exato, exato. Não, foi o fato marcante desse período de aulas nossas, assim, sabe? Mas Ai, ai. Boa. legal, legal. Então, resumindo essa experiência internacional que você teve, que a gente está falando do Campeonato Mundial e a preparação na França, você se virou no inglês. Tipo assim, por mais que pode ter um pouco de dificuldade de repente entender, faltar vocabulário, mas foi ok, foi Não, tranquilo. sem dúvida, não. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, Beleza. bom entendimento, tudo, né? E em várias situações, né? Muito Tanto, bom. tanto na preparação, no Mundial, como a gente estava contando, né? Como no dia a dia, assim, que tinha que resolver situações em outros locais. Né, por exemplo, no Egito também, que a gente fez a preparação no hotel, marcar uma sala, são coisas simples, né? Às vezes, precisa marcar a sala de reunião para a equipe, né? Tem que falar com o responsável do hotel, vai falar, tem que, ó, Aham, meeting, aham. né? Em Legal, inglês. legal. Então, assim, ó, a próxima vez que você tiver um campeonato internacional que ir para fora do Brasil, na mala não vai a preocupação com o inglês. Você não carrega isso na mala. Cada vez menos, né? Cada vez está mais leve. Exato, exato, Boa. exato, Ah, isso é exato. muito bom. Nossa, isso é muito bom. Marcelo, agora eu vou te fazer algumas perguntinhas assim, ó. Por exemplo, ah, teve alguma coisa que você gostou muito de aprender no inglês, mais voltado para o voleibol, assim? Alguma coisa Ah, específica? o que teve algumas coisas interessantes assim, né? Que a gente até comenta, né? Da diferença do de que maneira que a gente podia se comunicar no que às vezes acontece mais nos Estados Unidos, o inglês mais técnico, e no que a gente se faz para se virar, né? Então eu É. lembro de uma situação bem interessante da que a gente conversou, viu um vídeo, inclusive sobre isso falando e conversando sobre a questão do target the sim, né? Que é Uhum. target que é a zona de conflito que a gente fala entre dois, acertar a zona de conflito entre dois passadores, por exemplo, né? E eu Uhum. lembro que ele perguntou, como é que você hoje faria isso? Eu conflict zone. Assim, ok, né? Entendo, mas não se fala assim, né? O target, É, the sim, né? the Então, assim, same. É, são as coisas que eu lembro. é. Pin blockers, né? Pin blockers, que são os bloqueios de extremidades, o pin, né? Da antena. Aham, Então, é interessante que a gente acaba, né? Não aham. se engano, a gente aprendeu nisso até numa entrevista da Júlia Bergman, que a Júlia Bergman usou numa entrevista da VNL, É né? verdade. É Falando sobre verdade. pin blockers, nossos pin blockers funcionaram bem, né? Então, É, isso é, acaba, é né? verdade. Foi na VNL desse ano, ela usou numa entrevista que a gente assistiu. Aham.
Isso mesmo. exatamente, né? Pin O outro blockers and ponto, target the sim. isso, outro ponto, assim, sem dúvida que às vezes a gente tem todos os fundamentos, né? Dominar bem os fundamentos, dominar bem as posições, né? As posições que a gente acaba, né? Por exemplo, em torneio internacional, Hum. em qualquer situação, a gente vai o vocabulário tanto dos fundamentos como relatório de jogo, Uhum. estudo, eles vão vir em inglês, né? Então, as É, posições em inglês, os fundamentos em inglês. Então, isso é importante se dominar bem, né? Dominar claro, bem. com certeza. Aham. E disso tudo que você falou, qual foi o momento mais marcante no vôlei que você precisou usar inglês? Sei lá, um momento que foi muito legal, que você gosta de contar. Pode ser um desses aí que você já falou. O momento mais marcante que eu usei em inglês, eu acho que a gente vai, né, assim, talvez um momento só, assim, talvez não consiga identificar um momento marcante, assim, Tá. sabe? Mas, Uhum. mas é muito essas situações é que a gente consegue conversar um pouco com um treinador, assim, Aham. fora. Eu lembro de um bate-papo rápido no café da manhã que eu tive com um técnico da Bulgária, né? Coisa simples assim, né? Como é que foi o jogo? Ok, boa sorte. Mas que Né? faz toda a diferença, né? Então é uma conversa simples assim, né? Na É. fila do café da manhã, na fila do café da manhã, mas coisas que às vezes a gente, né, não, não iria ter, né? Claro que quando a gente conversa, quando vai conversar às vezes com um americano, né? Por exemplo, trocar a camisa com um americano foi um momento legal, né? Aham. Né? Que você Apesar que, claro, usou a palavra nova. eu Aham. entendi, na verdade eu não usei, né? Ele falou e eu consegui entender e aí É, consegui, né? Só que, claro, aí com o americano a gente fica com um pouquinho mais de receio de coisa por ser um outro, né? Um inglês, né? é, Mais difícil. Mas assim, são momentos que marcaram, eu acho bem legal, assim, sabe? legal. Fora o jogo, por exemplo, falar com a arbitragem. Ah, legal, isso aí às vezes isso, eu estava até me esquecendo, situações do Mundial foi muito importante, né? A gente, como assistente técnico, ela vai explicar, a arbitragem antes do jogo vem explicar algumas situações do challenge, do desafio, como vai funcionar, né? Algum tipo de conversa durante o jogo, de reclamação, de coisa, ela vai acontecer em inglês, né? Com o referee, né? Com a arbitragem. Então, isso também é situações no dia a dia em campeonato internacional que isso vai acontecer, né? E que é Sim, importante. super importante. Para quem é jogador, sempre me vem falar também: ah, eu sou capitão, e agora eu preciso resolver as coisas, preciso falar com Exatamente. a arbitragem, né? Uhum. Isso é super Isso vai acontecer importante. na grande maioria em inglês, né? A não sei que às vezes É, acontece, né? De pegar um giz latino, às vezes que vai pode é, ser um espanhol, alguma coisa, mas na é, grande maioria já teve jogos nossos lá que, né, que a é, arbitragem era feito por é. E você árbitro. fala. Aham. E você falou do americano, né? Que a gente fica mais com mais receio. E só que a gente na aula a gente sempre usa muito material dos americanos, que é justamente para aprender Exa- o mais difícil, porque na Europa vai Exatamente, ser fácil, exatamente, entre exatamente. aspas. Uhum, Exatamente. E isso faz uhum. diferença, né? Da grande É, maioria dos nossos vídeos e essas situações, né? Do target de sim, de pin é, attack, né? São situações que a gente que acaba identificando e vendo mais mesmo nos Estados Unidos, né? é, O trade, assim, troca, então é é. bem. Uhum. são- Marcel, você sabia que você é fluente em inglês? Não, fluente, né? Não Não, sei. você é fluente em inglês. Ó, vou te contar a situação de um aluno meu. Vai ficar repetido, eu vou conversar com ele também no podcast, mas vamos lá. Eu sempre falava pra ele que ele é fluente em inglês, ele é fluente em inglês. Ele, faz igual você. Ah, teacher. Aí, beleza. Aí ele foi numa viagem internacional do vôlei de praia. E aí ele tava conversando com uma pessoa, que agora eu não lembro a nacionalidade da pessoa, mas estava conversando e a pessoa perguntou: Ah, onde você aprendeu inglês? Que você fala bem, você é fluente. Dele, não sou fluente ainda, né? Eu tô aprendendo. Aí o cara falou pra ele assim: Como que você não é fluente? A gente tá há 40 minutos conversando em inglês. Não, não. 40 eu acho que eu consigo de vez em quando. 40 minutos. É, sim, senhor. Sim, senhor. Você já é fluente em inglês. Tá, agora eu tenho uma pergunta pra você que eu sempre faço para meus alunos no final do podcast, que é: muita gente pensa que o inglês é um bicho de sete cabeças. Agora que você já é fluente em inglês, sim. O que você diria para quem está nos ouvindo? O inglês é um bicho de sete cabeças?
Não, eu acho que assim, como qualquer situação assim da nossa vida, é questão de, né, de você se dedicar, se preparar, né, tá disposto a se preparar, né, Claro. claro que vão acontecer algumas dificuldades, você vai passar alguns perrengues, não vai entender tão bem alguma situação, mas eu acho que parte muito de você. Eu acho que acho não, acredito que um dos pontos assim que desse momento da minha vida assim né, que eu procurei voltar, me capacitar melhor da questão do inglês, foi muito a questão de sair da tua zona de conforto, né? É, Então, assim, quando tu só faz a coisa que domina dentro da zona de conforto, é uma coisa. A partir do momento que você vai buscar coisas novas, vai precisar, né? E aí um dos instrumentos que eu sabia que seria importante para estar buscando essas coisas novas era a língua, né? E isso aham. a gente escuta muito, né? A gente escuta isso desde a infância. Eu falo isso para o meu filho hoje em dia. É, O inglês é importante, só que às vezes a gente vai protelando, né? É importante, é, mas muito. vai protelando, e chega um determinado momento que eu falo assim, não, não, acho que é É, importante, eu quero me capacitar, quero melhorar minha condição profissional, e isso vai perpassar por dominar melhor o inglês, é. né? Uhum. E eu acho que eu estou conseguindo, né? Sim. Que eu estou conseguindo, e isso é muito legal, a gente vai ficando, é muito gratificante, né? É. Fico E feliz. eu acho muito legal, porque assim, ó, você começou a fazer para se preparar melhor para a situação, aí você passou por essas situações. Agora você tá num time que às vezes o inglês acontece, tem o assistente técnico que também fala inglês. Ou seja, se você tiver uma experiência, uma oportunidade de ir para fora ou ter que treinar um atleta estrangeiro, você está preparado? Eu acho que hoje em dia, depois desse período que a gente está, né, trabalhando, hoje em dia eu teria muito mais segurança teria Uhum. segurança de me comunicar em Muito inglês ou falar legal, com o legal. treinador, ou com, se eu tivesse, se a gente tivesse na equipe hoje um treinador, um atleta de fora, um atleta, eu conseguiria me comunicar tranquilamente com ele, né? Parabéns, parabéns. Para nós, Uhul! né? Para nós, é isso aí, parabéns. Tá, que dica que você daria para quem quer aprender inglês aí no mundo do voleibol? Essa é o que eu falei, que a gente estava conversando até Sair da agora, né? zona de conforto. Sair da zona de conforto, se preparar, né? Buscar essa preparação específica também, né? Eu acho que isso faz diferença, né? Uhum. Conseguir estar se preparando de maneira. Você tem que entender o inglês que você vai estar utilizando no seu dia É, a dia da profissão, né? é, Então, acho que faz diferença. E é isso aí, sair da zona de conforto, se capacitar, que isso vai fazer diferença ao longo da sua carreira. E às vezes assim, né, vai estar somando mais, acrescentando mais do que essas questões técnicas mesmo da modalidade, porque isso vai te gerar comunicação, uma melhor comunicação, vai te gerar novo conhecimentos, troca. Uhum. muito material da nossa profissão também. Ele vem em inglês, né? Situações a gente vê vídeos técnicos que vão acontecer em inglês, a gente não tem muito vídeo técnico, material em português, né? É, Então, isso também vai auxiliar no teu desenvolvimento da tua carreira, né? é. O inglês, além da comunicação, ele auxilia nisso mesmo, porque todo material, basicamente, todo material não, mas muito material tem inglês, né? Exatamente, Uhum. exatamente. Legal. Inclusive, tem locais de busca material que eu até aprendi contigo também, né? Do É, Volleyball Brains, o Art Coaching, situações, é, né? Que é, tem materiais excelentes, né? E que é, vem os Estados Unidos é muito bom nisso, né? é. Eles- Uhum. os Aí, Estados Unidos, a Europa, né? Eles é, trabalham muito com essa é. questões Aí a técnicas, gente, vôlei, né? Então te ajuda muito no aprendizado e vai ser em inglês, né? Vai é. ser em inglês. E aí a gente aprende inglês com voleibol, que é muito melhor do que ficar ocupando a cabeça com umas coisas nada a ver. Sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho um primo, China, ele chega pra mim, ele tem 12, 13 anos por aí. Ele chega pra mim e fala: Eu odeio inglês, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falo: Ai, meu Deus, por quê? Aí eu vou ver o que que ele tá aprendendo. Tô aprendendo tecidos em inglês, seda, couro, aí ferramenta, coisa que eu falo: Gente, por quê? Não dá, não. Então aqui a gente ocupa a cabeça porque a gente precisa, a gente não precisa de mais do que isso. Exatamente.
Isso é uma outra coisa bem interessante que tu comentou agora, porque aí o inglês vai fazendo sentido para ti, né? Vai fazendo É. sentido para ti dentro da tua vida, dentro do teu contexto. Então isso Uhum. acaba gerando muito mais interesse tá aprendendo, né? Motivação, né? Uhum. E não É, frustração. Uhum. exatamente. Legal. Exatamente. Parabéns. Parabéns. Agora você já é fluente. E agora, vixe. Estamos melhorando, né? Estamos melhorando, estamos melhorando. Nossa, melhorando muito. Tá muito bom, Marcel. Excelente. Muito bom. Obrigada pelo seu tempo. Foi um É isso, prazer. Muito bom poder falar português é. por tanto tempo, porque a gente só fala inglês. E aliás, última pergunta: daria para fazer esse podcast em inglês? Vai, Olha, fala a verdade. não, a gente conseguiria se virar, né? Eu acho que e a gente ia se virar em inglês, a gente ia dar um jeito do pessoal entender também, né? É, com certeza, com certeza. Aham. O Você pessoal já vai entender. participou de uma aula em grupo que tinha mais gente? Você lembra que tinha bastante gente? Lembro, inclusive, eu acho que eu estava na França, eu estava em Metz, né? Eu estava na É, preparação, né? é. Também, e para variar, e você ainda pediu para eu explicar tudo em inglês, como é que tava, como é que era para todo mundo. Ai, ai, é. E você percebeu que, tipo assim, todo mundo erra, a gente percebe os erros às vezes dos outros, e às vezes a gente se entende, apesar disso. É isso aí. Boa, obrigada, China. Bom descanso, né? Seu dia de folga hoje. Não, não, tudo tranquilo. Sempre que precisa. Pô, muito legal também, né? Pô, te agradecer por, né, sempre ser tão prestativa, sempre que a gente. Isso é legal Imagina. também, sempre precisar, tem alguma dúvida aí que surgiu, a gente passa mensagem, você responde, sempre, as nossas aulas sempre de maneira motivando muito, trazendo contextos do voo, entrevistas, tal. Então, isso é muito rico dentro do teu método que você utiliza e que faz muito resultado, assim. Tá? Dá muito certo, hein? Parabéns também. Obrigada, que bom. Estamos tentando, ó, tá vendo? Todo mundo fala, estamos melhorando, tem muito para melhorar. Obrigada, China.